Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nossa lição está em Lucas capítulo 15. É a lição de número 10. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2017. As parábolas são o alvo do nosso estudo. Estamos na lição de número 10. E a lição que temos no momento para este trimestre, segundo, na classe de adultos e jovens, é justamente a parábola, ou as parábolas, da ovelha perdida, e da dracma perdida, e do filho pródigo. Em suma, o título é As parábolas da ovelha e da dracma perdidas e do filho pródigo. Lição essa que encontramos no capítulo 15 de Lucas. Para a Escola Bíblica Dominical, escolhemos o texto do verso 1 até o verso 7 como leitura bíblica para as classes, sendo que o texto em si diz para nós: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem entre vós, ou dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem. Para a Escola Bíblica Dominical, conforme o nosso padrão, temos eleito um texto áureo, e a proposta é o verso 32 do mesmo texto, de Lucas capítulo 15, verso esse que diz: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Na nossa continuidade, expomos agora como propósito o esboço a seguir, além da introdução e conclusão, os 3 tópicos padrões que usamos para a Escola Bíblica Dominical, onde o primeiro tópico é: todos andávamos desgarrados. O segundo tópico: a graça de Deus encontra e salva. E terceiro tópico: a alegria da salvação. Assim, colocando esse princípio, iniciamos nosso assunto, tirando um texto da nossa lição, do nosso material de classe, e assim resumimos: Jesus foi cercado por publicanos e pecadores que haviam se reunido para ouvi-lo e não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, a saber, buscar e salvar os pecadores ou os perdidos. Então, com o intuito de expor o julgamento reprovável e injusto dos religiosos, e ao mesmo tempo, mais uma vez, lhes oferecer a oportunidade de se converterem,
Jesus contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nas 3 parábolas, o tema é a redenção dos perdidos, a qual Deus opera pela sua graça e resulta em grande alegria. Muito bem, nessa introdução consideremos que já lemos na nossa leitura introdutória, quando no verso 2 de Lucas 15 está escrito isto: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí a razão porque vem as 3 parábolas. Jesus mostrando, sim, que ele veio ao mundo para salvar os perdidos, o que foi sempre anunciado pelos profetas, que viria o tempo da restauração, viria aquele que instruiria o povo, aquele que como pastor os guiaria a águas tranquilas, e tanta coisa, tantas promessas. E dentro disso aí, outras palavras que Jesus, por outras ocasiões, chegou a dizer, que são os enfermos que precisam de médico. E se for ler nas Escrituras, não há unção sequer, ou outra palavra, não há um justo sequer. E Jesus vai mostrar isso falando nas parábolas. Muito bem, assim, observe que nós estamos estudando Lucas capítulo 15, desde o verso 1 até o verso 32. E nesta exposição desse texto tão longo assim, estão as 3 parábolas. E nós só lemos até o verso 7, que apresenta a narrativa da primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Dando sequência, observem por favor, no verso 8, 9 e também 10, que Jesus continua a expor algo mais. Agora sim, a segunda parábola, a parábola da dracma perdida, é um título usualmente tido entre nós. Verso 8 a 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a afirmação da primeira parábola, noutra comparação simples. A mulher que perde uma moeda, dracma, é moeda grega, correspondente também ao dárico, ou também seria outra palavra como denário, que é expressão romana, salário de um dia. Não parece ser muita coisa, mas a mulher valorizou. E valorizando ela, se esforçou, procurou até achar, e achando, se alegrou e convidou outros mais a se alegrarem com ela. É a segunda parábola, semelhante à primeira. Algo perdido e alguém se dedica em procurar e, achando, se alegra. São parábolas correspondentes. O amor de Deus para com a humanidade e Deus se envolvendo, procurando, se esforçando, trabalhando para ter de volta aquilo que Ele valoriza, aquilo em que Ele deposita o seu amor, o seu cuidado, o seu apreço. Continuando também, vamos estender um pouco mais
agora no capítulo 15, verso 11 a 32. Estarei projetando em partes, para termos uma letra maior numa projeção e podemos acompanhar juntos, ou acompanhando os que estão presentes nas suas próprias Bíblias. Verso 11 até 17. E disse, terceira parábola: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Uma pausa no verso 17. É a narrativa da terceira parábola, o filho pródigo. Mas entendamos, pródigo é gastador, esbanjador, dissipador, desperdiçador. Esse que é o sentido de pródigo. Refere-se naturalmente ao ser humano, que muitas vezes, recebendo tantas coisas de Deus, e vive a vida, um dom precioso de Deus, desperdiçando neste mundo, esquecendo que virá um tempo diferente. Por isso, Eclesiastes capítulo 12, Salomão diz: lembra do teu Criador antes que venham os dias maus. E seguem as demais observações. Mas continuando a ler o texto, Lucas 15, verso 18, a palavra diz, Jesus contando: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. A continuidade, o retorno. E observem, tendo o filho partido, o pai esperançoso, sempre olhando ao longe para ver se o filho voltava. E voltando após um arrependimento, é recebido logo com alegria e promovendo festa entre todos. Mas a parábola continua. Tem outros detalhes mais que o Senhor estende, e que seria mais propício para atenção e observação e análise dos fariseus. Porque a palavra diz no verso 25, e vamos ler até o fim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música
e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Este é o texto todo da nossa consideração e estudo para a lição número 10 na classe de jovens e adultos, na Escola Bíblica Dominical. Dando sequência ao nosso estudo, temos, depois desse texto assim lido, o primeiro tópico, quando o título é: todos andávamos desgarrados. Todos andávamos desgarrados. Expressão da Bíblia: não há um justo sequer. Qual é o homem que não peca? Quem não tem pecados? Ou seja, todos nós estávamos como réus diante do juízo de Deus, e naturalmente pela gravidade de transgressões contra um Deus tão poderoso e santo, éramos réu de morte. Mas vejamos o texto em si mesmo, procurando dentro do material de classe um resumo, e vamos ver no primeiro parágrafo o que temos a considerar. Nas três narrativas encontramos o primeiro ponto em comum: trata-se de algo ou alguém que se encontra perdido e é encontrado. A ovelha, a dracma e o filho menor compartilham da mesma situação, perdidos. Em verdade, a circunstância pode ser diferente, mas todos nós éramos como ovelhas que não têm pastor, andávamos desgarrados, e o Senhor nos achou. Os fariseus apontavam o dedo para os outros e se consideravam justos, mas Jesus os desmascara e revela que eles também estão entre os perdidos. Consideremos bem esse aspecto. Os textos bíblicos que temos são vários, mas temos colocado somente 3 aqui para passarmos como modelo. Em Isaías 53, o verso 6, já desde Isaías falando talvez mais claro para nós, mas a palavra é: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Considere essa palavra, e lembrando do tempo de Juízes, o modelo para o tempo em que as pessoas andam, não segundo a palavra de Deus, mas cada um conforme quer andar. E é um desastre total o livro de Juízes. Mas em Pedro capítulo 2, verso 25, outra citação semelhante, quando Pedro diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo
da vossa alma. Lucas capítulo 18, verso 10 e depois o verso 14. Lembrando a questão dos fariseus, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Os 2 modelos. O fariseu se achando justo e o publicano, homem muitas vezes ligado ao governo dominador, uma reputação ruim dentro da nacionalidade israelita. O que fazer? Mas a palavra diz, e o publicano também foi ao templo buscar a Deus. E temos a narrativa, um se gloriava e o outro se humilhava. Verso 14: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a riqueza de informações, palavras de Jesus como modelo, falando para eles, que eles precisavam entender que nenhum homem, de fato, pela lei, era justo diante de Deus. Nenhum homem. Continuando um pouco mais, observando outro texto, dentro do material de classe, e trazendo agora: os gentios, publicanos talvez, falharam ao não reconhecerem Deus na obra da criação e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Os judeus, por sua vez, apesar de todos os benefícios dispensados a eles, não foram sinceros em guardar mandamentos do Senhor Deus, de modo que todos pecaram e encontravam-se perdidos. Esta é a situação de toda a humanidade. Uns por não conhecerem a Deus e outros por conhecerem a Deus e não o servirem como teriam que fazer. Muito bem, texto bíblico que nós temos, bem claro para nós, Romanos capítulo 3, verso 23, quando Paulo, depois de, no capítulo 3, vir trazendo o assunto longamente e sempre de uma forma bem minuciosa, mostrando o desvio do homem do seu Criador, de Deus, ele coloca por fim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo demonstra largamente o desvio de Israel, que tinha na sua mão a lei e tinha tantos benefícios da parte de Deus e tanta honraria como povo de Deus. E depois os demais homens, cada um se desviando nos seus próprios pensamentos. Gálatas 3, verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então tem quem esteja justo diante de Deus? De forma alguma. É quando Paulo fala firmemente para Pedro, dizendo que certamente a lei a ninguém aperfeiçoou. E depois fala: e somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Então Jesus vai falando, mostrando, e a realidade que eles precisavam estar compreendendo da parte de Deus, a situação deles. Muito bem, passando em frente, indo para o nosso texto e esboço, pegando o segundo tópico: a graça de Deus encontra e salva. Quase que podemos acrescentar mais palavras. A graça de Deus procura, encontra e salva. Que há um tempo antes
de expectativa, de busca, de procura, para depois encontrar. Há um tempo de chamamento, para depois ser ouvido e, sendo atendido, a salvação. Muito bem, passemos a esse segundo tópico. Mais uma vez, do material de classe, extraímos o resumo. Segundo tópico: a graça de Deus encontra e salva. Nas três narrativas, vemos o trabalho zeloso do pastor buscando a ovelha extraviada, a diligência da mulher que procura ou na procura da moeda, e a expectativa do pai pela volta do filho que se afastara. Jesus enfatiza a grandeza do amor de Deus. É dele a iniciativa de ir buscar, empreendendo todos os esforços para arrebanhar as ovelhas desgarradas. Para isso, ele enviou seu filho ao mundo. E os termos ou versos que temos tão claros, tão bonitos. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, vamos considerar uma coisa aqui. Vamos fazer uma comparação desses três elementos: ovelha, moeda e o filho menor, filho mais novo. A ovelha sabe que está perdida? A ovelha sabe o caminho de volta? A ovelha pode sentir, né? Aflição, incômodo, fome, sede, talvez pela natureza, perceber perigos. Mas o que fazer? Sabe pedir socorro? Na verdade, emite sons. O balido da ovelha é um chamamento por socorro, ou é um grito de algo que não está bem? Mas observem, é o pastor que sai atrás a procurar, porque a ovelha por si mesmo não pode retornar a casa. Mas o pastor vai, procura até achar, e depois traz alegre. Muita gente sempre fala, né? Traz nos ombros, um cuidado ainda maior, né? Para com aquela ovelha que estava perdida. Talvez se fosse o outro ia dando umas reiadas, que nem se fosse uma mula brava que, se tivesse perdido, ela já vinha apanhando pelo caminho. Mas coitado da mula, e seria incoerência do dono da mula. Mas Jesus é o bom pastor, traz a ovelha nos ombros. É diferente. Então observe, a salvação depende de Deus. A ovelha não sabe o valor que tem e como que é amada. Ela em si mesma não é nada. Um animal, um ser vivente da floresta, do gado, sem tanta importância em si mesmo. A importância dela é o amor que o pastor tem para com ela. Assim nas nossas vidas. A humanidade inteira muitas vezes não sabe que está perdida, não sabe que tem valor,
Na verdade, não tem em si mesmo, mas tem o valor daquele que a valoriza. E quem valoriza o ser humano, senão aquele que é o criador dela, que deu seu fôlego de vida, que a sustenta dia após dia, que dá para ela o ar, a respiração e todas as demais coisas. E o homem não entende. Mas nós temos Paulo em Atos dos Apóstolos falando justamente isso. Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Deus sempre manifestou a sua existência, dando nos tempos aprazados todo o alimento e todas as demais coisas. Então Deus está aí cuidando das ovelhas, mas parece que tem ovelha que não quer ser achada. Mas Deus está procurando. Quando não é de uma forma, é de outra, enviando alguém para procurar. É quando nós somos aqueles que somos enviados, né? Seria tomando uma palavra diferente dos textos bíblicos, né? E de procurar por mim as ovelhas perdidas. Se bem que Jesus disse: e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro. Então, ovelha é procurada, é amada. Agora, e a dracma? E a dracma? Não tem vida. Ela nem sabe da sua existência, nem pode fazer um barulho reclamando uma situação incômoda. Mas tem gente que é como dracma, está sem vida, mortos em pecados e ofensas, sem nada da parte de Deus, a não ser o valor que Deus dá para ela. A ovelha tem vida, mas a dracma não tem vida. A ovelha pode produzir alguma coisa, né? Lã, a carne. A ovelha pode dar leite, tem alguma coisa, mas a dracma é só o valor com quem é valorizado. Tem nada para dar. Mas entretanto, nosso Deus em Cristo Jesus, Ele se expressa como aquele que vai atrás daquilo que Ele ama. O ser humano que Ele deu vida, que tem do fôlego de vida dEle, os dons naturais que são dEle e que Ele valoriza. E os homens às vezes não valorizam o que são, nem a vida, nem o corpo, nem os dons, capacidades humanas que tem também. Mas o Senhor procura. E finalmente vamos entender também o caso do filho pródigo. Já vamos estender um pouco mais. Passemos ao tópico 2, a graça de Deus encontra e salva, mas num parágrafo segundo. E assim expressamos agora: na parábola do filho que retorna à casa do pai, é enfatizada a importância do arrependimento. Depois de gastar todos os seus recursos, ele cai em si e lembra-se da casa do seu pai. O reconhecimento da própria indignidade fala de um verdadeiro arrependimento e de conversão genuína, imprescindíveis para voltar à casa do pai. O fato de o pai avistar o filho de longe e o modo como o recebeu revelam que ele esperava pela volta do filho e falam da prontidão de Deus em perdoar o pecador arrependido. E assim, entre tantos textos bíblicos, só destaco 2. Mateus capítulo 18, o verso 2, e depois o verso 4, e depois o 10 e 11. O 2 diz: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Portanto, verso 4, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
Verso 10: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. 11: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aí está uma colocação da parte de Deus para nós considerarmos relacionado ao nosso assunto, a parábola do filho pródigo. O que houve no filho pródigo? Uma humilhação, uma reconsideração, um arrependimento, e desse arrependimento a sequência natural de retorno. E Jesus disse no final desse verso 11 que ele, o Filho do Homem, veio salvar o que se havia perdido. Salmo 51, o Salmo de Davi, próprio mesmo no assunto arrependimento depois de uma falta, que foi o caso de Davi. E nos versos de 1 até 7, lemos assim: Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Expressões de Davi, um arrependimento e mostrando a necessidade que, ainda que arrependido, que Deus complete a obra de lavar o que estava sujo, justificar o que estava como réu. Aí vem o verso 17: Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a expressão que nós temos do Salmo 51 no verso 17. Continuando um pouco mais, eu quero comentar algo. A ovelha não entende bem, mas tem vida e pode gemer numa aflição. A moeda não tem vida, não sabe de si mesmo. Mas o Senhor vai atrás das duas. Mas no filho pródigo o Senhor não vai atrás. Ele sabe o caminho. É uma situação diferente, né? É necessário o arrependimento. Tem entendimento, já é um nível diferente. Ovelha não tem entendimento, tem vida, mas não tem entendimento. Moeda não tem vida, nem entendimento, nem nada. Agora o filho tem entendimento, e tendo falhado precisa reconhecer a falha, arrepender-se e retornar ao Pai. Observe esse ponto, no que se enquadra perfeitamente os fariseus e os publicanos. Os dois se enquadram aqui. Os dois se enquadram. Os fariseus contrários aos publicanos e às meretrizes e outros mais, gentios, se justificando e se exaltando no terem o nome de israelitas,
em Moisés, em Abraão se gloriavam. Mas transgressores, se eles percebessem de tantos ensinos que Jesus falou, de tantas palavras, exemplos, como da mulher que seria apedrejada, Jesus falou só isso: aquele que não tem pecados, lança a primeira pedra. Jesus não falou mais nada. Eles mesmos que foram saindo fora, porque a sua própria consciência acusou de alguma coisa. Eram fariseus? Possivelmente. Mas na verdade era uma multidão, muitas vezes incitada pelos escribas e fariseus. Não, tinham pecado, então não podiam julgar. Mas consideremos, por um lado, um perdido, o filho pródigo. Por outro, o filho mais velho. Filho mais velho, fariseu, publicano, não, fariseu, escriba. E o filho mais novo, publicano e gentio ou qualquer outra coisa. E o Senhor disse para ele: não é gerado por Deus? Ou Deus é somente Deus de fariseus e escribas? Ou Deus não é de todo o povo? E não é de todo mundo? Em todo tempo Deus nos chama ao arrependimento, a consertar-se, desde o princípio, desde Adão, desde Caim. Eles não estavam entendendo quem é Deus, o dono da vida. As vidas são dele. E sendo israelitas, os publicanos, meretrizes e outros mais, não eram seus irmãos? Filhos de Abraão também. Filhos de Abraão também. Eles tinham que considerar que eles tinham a felicidade de estar na casa do Pai, ir para os cultos, ir para o ritual, cantar louvores, ler a palavra, ensinar o povo e andar com paz diante de Deus. E os outros, sempre em angústia, sempre em acusação da sua própria consciência. Então eles estavam bem. Por que não ter misericórdia daquele que era seu irmão e estava em aflição, querendo comer bolotas de porcos? Então Jesus mostrou claramente: vocês estão bem, se vocês estiverem bem mesmo, né? Porque né, Jesus é delicado, não estava acusando direto. Colocou-os como o filho mais velho. Mas lembra que na outra parábola é o filho que não obedecia, diz que ia fazer a vontade do pai e não fez. E Jesus volta à carga. Agora vocês são o filho mais velho, estão aqui muito bem em Jerusalém, indo ao templo, cantando louvores. Era para ter misericórdia do outro, que é seu irmão. E o gentio também é seu irmão. Se não é por Sem, Jafé é cão, é por Noé. E daí não escapa. Somos irmãos. Então considere bem isso. É o que nós, como estamos na casa do Senhor e bem na nossa consciência com Deus, não tem misericórdia dos outros que não estão, porque a vida deles é uma miséria, não tem paz. Não tem paz. Por isso a palavra: não era justo alegrarmos? Ele estava perdido, e você está desfrutando de tudo que é meu. Ele estava perdendo dinheiro, depois foi ficar com os porcos. E você, o tempo todo, vendo o Pai, na casa do Pai, comendo a comida do Pai, e tudo junto com o Pai. Não é para comparar. Era um privilégio muito grande. Agora atenção, os fariseus estavam errados, eram pecadores, e Jesus não lançou isso no rosto deles nesta parábola. Colocou como o filho mais velho, o filho que está em casa. Jesus foi delicado com eles, mas mostrou amor também. Vocês são filhos, e são filhos que estão perto. Muito bem, passando à frente mais um pouco, no terceiro parágrafo desse segundo tópico da graça de Deus encontra e salva, ainda colocamos este ponto: existe nas narrativas uma mensagem
notoriamente evangelística, diante de todo o esforço e dedicação do Senhor em prol da nossa salvação. Não deveríamos nós, com gratidão, nos colocar como instrumentos seus na busca aos perdidos? Ante a ordem expressa do Senhor, essa disposição se torna um dever a ser cumprido. Ou seja, dentro das colocações e os versos que nós tomamos como exemplo, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus vai atrás da ovelha perdida, se Deus se esforça para achar algo que tem valor, a dracma, valor pelo amor que tem para com aquilo que valoriza, ou como diz em certo lugar João, amar aquilo que procede do Pai. Quem neste mundo não procede do Pai? Se a vida vem de Deus. Exatamente. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores? E a palavra diz: um planta, outro rega. E Jesus, no outro lugar, diz que uns vieram à frente e estiveram nesta obra, e nós estamos na sequência, completando a obra que outros já vieram se desenvolvendo através dos tempos. Marcos 16:15, quando Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí está essa consideração de nós termos cuidado com a evangelização. O Senhor se dedica a buscar aqueles que estão perdidos. Muito bem. Agora, um ponto. E o filho? É o irmão nosso, que sabe, entende e se afastou. Qual é o nosso dever? Observe que não é procurar muito não, né? É estar com o coração atento, pronto a receber de volta. Eu costumo dizer, perdoe dizer assim, mas vamos dizer assim, considere minha fraqueza. Para buscar, irmãos, aquilo que não sabe que está perdido, nós temos que esforçar e ir. Que Deus está nesse projeto. Eu costumo dizer em comparação, para pegar peixes, na evangelização, se pega de rede. Quantos saíram do Egito? Milhões. Mas depois que se desviaram, quantos retornaram? É a pescaria de anzol. Por isso a gente entende mais ou menos o que Paulo disse ao homem, vou colocar assim, resistente, depois de 2 ou 3 admoestações, deixa-o. Já entendeu, já está evangelizado. Então ele precisa ser agora o filho que se arrepende, reconsidera e volta para o encontro do Pai. Observe isso. Porque muitos ficam a vida inteira em cima de um desviado, achando que se ele trouxer o desviado, ele trouxe tudo, e está perdendo a oportunidade de trazer 100 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Tem o coração pronto, que nem o Pai, mas é questão dele agora se decidir e voltar. Não é diferente? Aí tem oração pelos desviados, coração sempre quebrantado por eles, pronto a perdoar, pronto a ajudar, dar um banho, colocar anel, colocar roupa e
fazer banquete. Precisamos considerar que a própria parábola mostra esses detalhes para nós. Mas, indo em frente, terceiro tópico, alegria da salvação. No primeiro parágrafo, extraímos este resumo. A salvação de um perdido traz verdadeira e imensa alegria. Vemos essa alegria ilustrada nas três narrativas. O pastor, a mulher e o pai grandemente se alegraram ao recuperar o que se havia perdido. Tão grande era a alegria que eles convidam amigos e vizinhos a se alegrarem também. Consideremos isso aí. A alegria maior é do próprio Senhor, é de Deus. É Ele que convida os outros a se alegrarem com Ele, porque eles nem estão assim tão alegres. Vão ficar alegres só que vier o cevado bem assadinho para eles desfrutarem. Perdoe dizer desse jeito, porque a chegada do filho mais novo foi só um motivo assim de curiosidade, uma nova informação. Mas para o pai era o filho que estava salvo e salvo, de novo na casa. Mas para os empregados, voltou o filho do patrão. O patrão, o pai que chama eles para se alegrarem junto. Aí vem festa. Aí vem festa. Deus é o que mais se alegra. Se a gente não tem um sentimento dele, pelo menos vamos acompanhar depois que fomos convidados a nos alegrar com ele. Muito bem. Ainda continuando no segundo parágrafo, o que é alcançado pela salvação, por certo, desfruta de uma alegria inimaginável e que ninguém poderá tirar. Alegria que transborda e alcança o ambiente em que ele vive. Mas o destaque nas narrativas é a alegria dos céus. Não somente os anjos, mas o próprio Deus se alegra. É a expressão, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E os textos bíblicos que nós poderíamos, entre outros, citar, João 6:22, assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E o Salmo 103, com convite de entendermos as misericórdias de Deus para conosco, o seu amor, o amor de Deus nos constrange. A quê? A nós amamos a Ele também. Salmo 103, verso 1, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Eu fico perguntando para mim mesmo, qual o sentimento da ovelha que estava perdida e é achada? Eu não sei. Será que a ovelha se alegra? A moeda não tem como se alegrar. Mas a ovelha se alegra? Penso comigo, não sei, mas eu tenho certeza. Ela está bem. Ela sente-se bem.
feridas estão sendo curadas, a fome é saciada, idem a sede. E nessa situação boa, de salva e abrigada, protegida, alimentada, aí começa a saltar, correr e se ajunta às outras ovelhas. Será que elas entendem gratidão para com o pastor? Ah, tá bem. Mas não importa, Deus não liga muito para isso não. Deus se alegra por vê-la bem. Muitas vezes é que o pai e mãe vêm a respeito do filho, faz tudo para o filho se alegra, e os pais ficam que nem bobo também se alegrando, mas o filho nem está entendendo o amor do pai, o esforço que o pai e mãe tiveram que ter para ele estar bem. Mas o pai não está cobrando isso não, está alegre dele estar bem. Estão me entendendo? Mas irmãos, vão ter mais entendimento, vão ser filhos e não ovelhas. O filho precisa, além do arrependimento, o retorno e depois uma eterna gratidão, entendimento. Nós somos chamados não para ser moeda e nem para ser ovelha só, somos chamados para sermos filhos. E do filho, o filho pode representar algo mais. Aquele momento que o filho chega para o pai e abraça, ou para a mãe e beija, a mãe já fica derretida, já valeu todo o esforço. O beijo, o abraço e talvez o amorzinho dos filhos não é na medida do esforço e do sacrifício que o pai e a mãe tiveram, mas não importa, já existe uma gratidão e uma atenção. Seria a nossa melhor atuação diante de Deus. O amor de Deus nos constrange, mas nós amamos a Ele. Ele fez tanto, que a gente vai conseguir fazer o que Ele fez, dar a sua própria vida? Não tem como pagar, mas pelo menos reconhecimento, gratidão e devolver amor. Muito bem, na sequência podemos estar acompanhando ainda, depois desses versos, uma pergunta: temos nós desfrutado e conservado essa alegria? É uma exortação para nós mesmos das parábolas. Temos buscado e nos alegrado com a salvação dos outros? O filho mais velho, de certa forma, foi admoestado pelo pai, pois deveria também ter se alegrado com a volta do irmão, seu próprio irmão, que quando estava perto era amado, depois que foi embora, já foi até rejeitado. E ele quase que não está achando lugar de ser readmitido como irmão. São coisas que precisamos estar atentos. Mas, indo em frente no nosso assunto, vamos estar concluindo. E assim dizendo, nas 3 parábolas estudadas, vimos Jesus ilustrar o porquê de ele se reunir e até se alimentar com os publicanos e pecadores. Ele estava em busca da ovelha, da dracma e do filho pródigo, todos perdidos, assim como os fariseus, apesar de eles não reconhecerem isso. O Senhor ensina que Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. E há grande alegria quando o pecador se arrepende. Mas olhando a humanidade, aos olhos de Deus, quem neste mundo está são? Quem não está perdido? Só não estará perdido se já estiver no abrigo do Pai. Assim encerramos, lembrando que passamos essa lição por 3 tópicos. Todos andávamos desgarrados, todos estávamos perdidos,
estávamos à mercê deste mundo que jaz no maligno. A graça de Deus encontra e salva. Deus amou o mundo de tal maneira. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos, ensinando-nos que, Tito capítulo 2, verso 11 e outros mais. E tópico 3, alegria da salvação. A salvação não é uma coisa momentânea, passageira. É dada para ser constante aqui, dia após dia, e por fim a eternidade. E assim concluímos, lembrando que o texto áureo nosso foi o verso 32 deste texto. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.